Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje nós vamos discutir um tema que afeta a saúde de muitas pessoas, que são os alimentos inflamatórios e, é claro, sem deixar de relacionar esse assunto com a Bíblia. A Bíblia tem ensinamentos importantes sobre a alimentação e a saúde que podem nos ajudar a cuidar do nosso corpo e prevenir doenças. Em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 20 e 21, diz o seguinte: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Isso mostra que a Bíblia valoriza a moderação na alimentação e cuidado no nosso corpo. Todos nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, em que Paulo escreve que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar dele. Então, uma dieta saudável é uma forma de cuidado com o corpo e pode ajudar a prevenir doenças inflamatórias crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e artrites. A Bíblia ainda menciona várias plantas medicinais, algumas das quais têm propriedades anti-inflamatórias. Aqui nós temos o exemplo do azeite de oliva. Ela é mencionada em várias partes da Bíblia e nós conhecemos as suas propriedades benéficas. Então aqui nós temos a necessidade de ter atitudes equilibradas para trazer saúde à nossa vida. Mas aqui nós estamos falando em inflamação. Bom, as inflamações elas podem ser agudas e crônicas. As inflamações agudas nós vemos comumente na nossa vida quando, por exemplo, nós nos cortamos. Então, a inflamação aguda ela é necessária para a nossa defesa e para a reparação do nosso corpo. E ela tem um tempo determinado. O que quer dizer? Ela pode durar dias, semanas ou até meses, mas ele tem um tempo determinado, diferente da inflamação crônica, que é uma resposta constante do organismo contra algo que ela acha nociva. Então ela fica constantemente atacando, podendo levar à lesão do próprio corpo, levando a essas doenças crônicas. Assim, se ela lesar as artérias, vai surgir o que a gente conhece como placas, conhecidas como ateromas. Esses entupimentos podem ocasionar infartos e derrames. Se ela lesar a articulação, vamos ter as doenças das articulações, as doenças reumáticas, assim como quando ela atinge a tireoide, ocasionando as inflamações na tireoide, chamado tireoidites, que podem levar ao hipotireoidismo, que as pessoas conhecem como a que engorda. Mas quais são as causas mais comuns das inflamações crônicas? Aqui nós vamos citar as mais comuns, como o estilo de vida sedentário. Então, a falta de atividade física, ela pode contribuir para o desenvolvimento da inflamação crônica. E na sequência nós temos a obesidade. Então, o excesso de gordura corporal pode aumentar a produção das chamadas citocinas inflamatórias, que são proteínas inflamatórias do corpo e que vai levar à inflamação crônica. Dietas inadequadas, o consumo excessivo de alimentos inflamatórios, como açúcares, carboidratos refinados, gorduras trans, produtos industrializados, elas podem contribuir para essa inflamação crônica. O estresse crônico, o estresse prolongado, ele pode ativar respostas inflamatórias no corpo, que também vai levar a essa inflamação crônica. O fumo e o álcool, nós todos conhecemos já os malefícios do fumo e do álcool, que também são fatores de risco para a inflamação crônica. A exposição a poluentes como a fumaça do carro, alguns metais pesados como chumbo e mercúrio, elas podem contribuir para essa inflamação crônica também. Doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, o que eles fazem? Eles acabam atacando tecido saudável do corpo, produzindo as inflamações crônicas. Então, muitas vezes você pode estar sentindo cansado por causa dessas inflamações crônicas, porque
o organismo ela fica constantemente combatendo um inimigo, levando esses fatores inflamatórios, então ela fica gastando a energia para resolver um processo que ela não consegue. Isso faz com que você fique mais cansado e, é claro, as dores articulares e dores musculares. Mas como nós podemos saber então se nós estamos inflamados e, consequentemente, em relação a riscos de determinadas doenças? Existem exames laboratoriais, que são exames de sangue que são feitos. As principais são o seguinte: proteína C reativa ultrassensível, ela é uma proteína produzida pelo fígado em resposta à inflamação. Então ele é um indicador útil de inflamação, porque seus níveis podem se elevar rapidamente em resposta a um processo inflamatório. A ferritina, ela tem como função principal armazenar e liberar o ferro no nosso organismo. Então, em situações de inflamação, os níveis de ferritina elas podem aumentar em resposta a citocinas, como a interleucinas. Então, assim, a ferritina, em conjunto com a proteína C reativa, ela pode identificar a presença e a gravidade de inflamação. O ácido úrico, ela é produzida no organismo resultante da quebra das purinas. Muitos conhecem o ácido úrico pela doença de Gota, que é a deposição dos cristais de urato nas articulações, causando inflamação e dor, mas ela também pode estar associada a outras doenças, como doenças renais, a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes. A homocisteína, ele é um aminoácido que é produzido naturalmente no organismo. Níveis elevados de homocisteína podem estar associados a um maior risco de doenças cardiovasculares, incluindo aqui os infartos e os derrames. Em algumas pessoas, os níveis de homocisteína do sangue pode estar elevado por uma deficiência de vitaminas do complexo B, aqui especialmente vitamina B12, B6 e ácido fólico. Então, aqui nós temos alguns exames que mostram se estamos inflamados, mas agora em relação aos alimentos, quais são os alimentos que estão relacionados às inflamações? O primeiro, nós temos os alimentos processados. Os alimentos processados são geralmente ricos em açúcares, gordura trans, sódio, assim como conservantes, aromatizantes, corantes, alguns outros produtos químicos que servem para manter por mais tempo os alimentos e também para torná-los mais agradável ao paladar. Isso pode causar mais inflamação ao nosso corpo. Evite alimentos processados, principalmente embutidos, biscoitos e doces. Os alimentos industrializados, eles facilitaram muito o nosso dia a dia, mas trouxeram consequências. E se você quer evitar essas consequências, procure ingerir alimentos integrais, frutas, verduras, ovos e carne. O segundo, nós temos as gorduras trans. As gorduras trans são encontradas em alimentos fritos, os fast foods, as margarinas. O que eles fizeram? Pegaram o óleo vegetal e, para torná-lo sólido, eles hidrogenaram esse óleo, agora parecendo uma gordura insaturada, que é uma gordura animal, deixando ela mais saborosa. Então, estudos mostram que as gorduras trans podem aumentar a inflamação no corpo. Evite os alimentos que no rótulo apresentem gorduras hidrogenadas. O álcool. O consumo excessivo do álcool pode levar à inflamação crônica no corpo, principalmente no fígado. O álcool em excesso, ela produz subprodutos tóxicos que podem danificar as células do fígado, levando à inflamação crônica e até mesmo à cirrose hepática. Além disso, o álcool também pode aumentar a permeabilidade intestinal, permitindo que as bactérias intestinais e seus subprodutos tóxicos, assim como outros produtos, entrem na corrente sanguínea e que pode levar à inflamação em outras partes do corpo. Os carboidratos refinados. Bom, os carboidratos refinados são aqueles que passaram por um processo de refinação, onde foram retiradas as fibras naturais e, consequentemente, alguns nutrientes. Então, esses carboidratos são encontrados em alimentos processados, como os pães brancos, massas, bolos, biscoitos e doces.
Esses alimentos podem ter um sabor agradável, eles são ingeridos rapidamente, aumentando os níveis de açúcar no sangue, fazendo o que a gente chama de pico de glicose e também de insulina no sangue. Então eles estão associados a um maior risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Então escolha alimentos integrais e naturais que forneçam carboidratos complexos e fibras, como grãos integrais, frutas, legumes e verduras. Esses alimentos eles fornecem energia de forma mais sustentável e têm mais nutrientes e fibras que o corpo precisa para funcionar corretamente. E por último, nós temos o açúcar e principalmente o chamado xarope de milho, que tem uma quantidade maior de frutose, que é muito pior. Então, o consumo excessivo de açúcares é considerado um dos maiores fatores de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Quase todos os produtos industrializados têm açúcares na sua composição, então fique de olho nos rótulos. Dessa forma, procure fazer uma dieta mais equilibrada, evitando produtos processados, dando preferência para alimentos in natura. Assim você vai estar cuidando do templo do Espírito Santo. Nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.